Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Independente de quando você estiver ouvindo isso. Esse é o primeiro vídeo da primeira aula da disciplina de tópicos especiais, etnogênese indígena, a interculturalidade no contexto latino e ibero-americano. Bom, esse nome que abarca várias regiões, eu acho que ele tem um propósito também, que o professor Daniel vai poder falar daqui a pouco. O que eu gostaria de falar antes é que se você está fazendo essa disciplina e, por um acaso, a gente não se conhece, eu sou o professor Cássio, sou formado em História, estou atuando na FAIND desde o início da FAIND, né? Dou aula na licenciatura indígena Tecoarandu. Se a gente tiver alunos matriculados da turma 2020, eu acabei lamentavelmente não pegando a primeira semana de aula da turma, e aí a pandemia nos pegou desprevenido ou não, mas por uma casualidade do destino, eu acabei não conhecendo a turma 2020. Então, se tem alunos dessa turma cursando a disciplina agora, a gente ainda vai se conhecer presencialmente, sem dúvida nenhuma. Gostaria de dizer que eu estou aqui um pouco de infiltrado, porque o Daniel construiu uma proposta maravilhosa de uma ementa de uma disciplina e eu me convidei para participar das aulas. Então, dizer que o Daniel chegou nesses últimos dias no curso, mas tem sido uma surpresa muito grande o pouco contato que a gente tem tido, e conhecer ele, fazer parte desse componente e partilhar outros debates tem sido momentos muito agradáveis. Então, eu passo um pouco a palavra para o professor Daniel, mas a ideia um pouco nessa aula 1 é apresentar o que a gente vai trabalhar nesse semestre, a forma como a gente vai trabalhar, um pouco do programa e o que a gente vai ver dentro desse programa, dessa disciplina, né? Boa noite, professor Daniel. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora também que os alunos possam assistir esse vídeo. Eu sou o professor Daniel Valério, sou, para todos que ainda não me conhecem, né, pessoalmente, estão conhecendo agora nesses primeiros contatos. Infelizmente, cheguei nesse momento de contexto de pandemia, mas essas ferramentas e a tecnologia que está propiciando esses encontros, né? Então, eu sou o professor Daniel, venho como professor visitante para a FAIND, sou licenciado em pedagogia e com mestrado em antropologia, cooperação internacional, outro mestrado em cooperação internacional e doutorado em antropologia e um doutorado em educação também pela Universidade de Burgos, na Espanha. Então, a proposta da disciplina é uma disciplina voltada para a questão da etnogênese indígena, né, no contexto latino e ibero-americano, né, no contexto da interculturalidade nesses contextos. Como o professor Cássio estava falando, é importante essa questão dessa expansão nessa ideia da interculturalidade nesses vários contextos, uma vez que vamos ver, né, o pensamento do que está acontecendo sobre o pensamento intercultural em vários outros países. Vários outros países, como, por exemplo, a gente vai analisar esse contexto da interculturalidade, né, e o surgimento dessas novas identidades indígenas, com essa etnogênese indígena, através da resiliência, adaptação, as transformações sociais e culturais que vêm acontecendo, mas a gente vai estar podendo analisar isso desde o ponto de vista de estudiosos de outros países, como Espanha, por exemplo, que já temos alguns professores que já estão com os vídeos prontos, e esse eu vou mostrando um pouco como está organizada a disciplina, né, e professores do México, como, por exemplo, de outros contextos de universidades indígenas, porque e desde perspectivas comparadas também, porque no nosso contexto aqui nós temos ainda a faculdade indígena, e contextos como a Bolívia e o México já têm universidades indígenas, né, funcionando já desde 2006 e 2008. Então, vamos analisando esses
esses vários contextos. Então, para mostrar o que seria como seria trabalhada essa etnogênese indígena e a questão da interculturalidade nesse contexto latino-ibero-americano, foi montada uma ementa, e essa ementa seguindo uma proposta com apresentação também com outros professores de outras instituições, professores de outros países, e professores também indígenas de outros contextos, no caso, também professores indígenas do Nordeste do Brasil. Então, a gente vai estar mostrando isso. Eu tenho a apresentação, Cássio, que já posso mostrar a apresentação. Então, eu vou subir aqui uma apresentação. Enquanto o professor Daniel carrega, só partilhar com vocês o que conversamos um pouco antes da gravação, de que a oportunidade que a gente tem nessa disciplina e nesses programas, discutir e escutar professores que vêm de diferentes lugares, é para servir também como estímulo a vocês a ter contato com uma outra língua, com a língua espanhola, que é uma língua familiarizada, né, com a língua portuguesa, e aí, nesse sentido, pensar também que, seja num doutorado, que todos terão a oportunidade de fazer, seja no Brasil ou não, pensar que esse primeiro contato, talvez com a língua espanhola acadêmica, sirva para que vocês percam um pouco o medo, tomem mais familiaridade, conheçam outros temas que talvez próximos daquilo que vocês têm vontade de pesquisar, ou já estão pesquisando, estão sendo também produzidos em outros locais. E aí pensar na experiência desses professores da Colômbia, do Equador, do México, da Espanha, da Bolívia, podem trazer para vocês demandas muito felizes para essa experiência acadêmica que vocês têm ingressando nesse ano no mestrado, né, desde 2019. Então, é para servir como um estímulo a vocês. Então, assim, a disciplina voltada para a etnogênese indígena, a interculturalidade no contexto latino e ibero-americano. E essa é uma maneira de como estão divididas é um exemplo de como estão divididas as aulas, né, como vão estar divididas. E aqui, na apresentação, na ementa, todos os assuntos que vão ser abordados, como a educação superior indígena no Brasil, México e Bolívia, em perspectiva comparada, ou seja, vamos ter professores da Universidade Indígena de Michoacán, no México, professores das universidades indígenas da Bolívia, e vamos fazer uma perspectiva comparada com a questão da FAIND, né, com a Faculdade Intercultural Indígena aqui da UFGD. E as interpretações do conceito de interculturalidade na teoria e na prática, a interculturalidade crítica versus funcional, modalidade da educação indígena, escolar, superior, sujeitos da educação indígena, a formação do professor indígena, a etnogênese indígena por meio da educação e sua contribuição científica, e voltados também para a questão de uma metodologia do paradigma indiciário com a matriz indígena e a relação intercultural, e, por fim, a apresentação de um conceito, que é o conceito de sobreculturalidade, que também vamos apresentar nessa disciplina. E alguns objetivos a cumprir, que seria compreender e discutir a educação indígena desde uma visão comparada, macro, latino e ibero-americana, discutir modalidades e compreender também os sujeitos da educação indígena, articulando os métodos antropológicos e etnográficos no trabalho dos alunos, né, na tese ou dissertação, discutir os pensamentos de teóricos da antropologia da educação, discutir a importância da formação do professor indígena no processo de educação diferenciada, bem como no papel no processo da etnogênese indígena, e apresentar o processo de sobreculturalidade, né, na educação indígena. Aqui nas fotografias, foram fotografias tiradas desde um trabalho de campo que fiz na Universidade Indígena da Bolívia e na Universidade Intercultural Indígena de Michoacán, né, no México. E aqui
vamos mostrando esse trabalho em perspectivas comparadas. Né? E como vai estar dividida qual a metodologia utilizada para essa disciplina? Então, o que estávamos pensando, né, foi um acordo entre o professor Cássio e eu, entramos nesse consenso dessa questão da metodologia a ser trabalhada, que seria discussões, né, atuais sobre a educação superior indígena com professores convidados em 10 encontros com videoaulas. Foram convidados professores do Brasil, Espanha, México e Bolívia. Né, e um professor também, nesse caso, professor da Espanha, mas que vai contar a sua experiência com comunidades indígenas no Equador. Né? Seminários temáticos com convidados indígenas na disciplina, serão convidados alunos indígenas da pós-graduação de outras instituições. No caso, convidei alunos indígenas da pós-graduação, que são professores indígenas, no contexto do programa de pós-graduação em educação da UFPB, lá na Federal da Paraíba, que são potiguara, né, da etnia potiguara, que está no município da Baía da Traição, ali na Paraíba. Também a organização de um comitê científico, né, que nossa disciplina vai ser encerrada com um seminário. E esse seminário será assistido por professores convidados do PPJET, e esse mesmo grupo docente vai compor um comitê científico em uma obra que será publicada, né, como produção final dos alunos, que isso vai ser o contexto da avaliação que a gente vai ver logo no seguinte ponto. As videoaulas, né, todas essas videoaulas serão armazenadas em pendrives disponibilizados para os estudantes sem acesso à internet, né, e também serão armazenadas na nuvem, ou seja, todos terão acesso de alguma forma a esse material, né, a todas as videoaulas. A princípio, talvez 5 videoaulas, depois mais 5, ou quem sabe, daqui para o início da disciplina já terão as 10 videoaulas. Né, será criado o grupo de WhatsApp também como fórum de dúvidas e sugestões, atendendo também dúvidas metodológicas nas produções científicas das dissertações que estão em fase de elaboração, né? E além de um encontro semanal por Google Meet. A presença nesse encontro semanal não será obrigatória, mas será nesse momento que vamos discutir sobre os vídeos e tirar dúvidas também, aquelas dúvidas que não conseguimos tirar por WhatsApp. Em relação à avaliação, o que foi proposto é que seria além da participação na apresentação do seminário, né, que vamos mostrar as datas e tal na ementa da disciplina, uma produção final de um artigo, né, que teria uma data para entregar uma primeira versão e depois de correções, esse artigo seria publicado, quem sabe uma publicação internacional na Espanha, no caso já está aí com um template, seguindo as regras, né, se fossem na APA, né, no caso da publicação na Espanha, ou no caso de uma publicação no Brasil, as regras da BNT. A ideia é a publicação de um livro, no final, que esse livro seria o resultado das ponências apresentadas no seminário de encerramento da disciplina. Aqui, no caso do material de apoio, é um exemplo que todos os vídeos vão estar com um link de acesso, ou seja, vocês vão receber esse material todo em uma pasta, e essa pasta vai estar constando os artigos, os livros, o material de apoio, e, além disso, os vídeos dos professores, como disse. Esses vídeos eles vão estar também no YouTube. Ou seja, na hora que você abrir o vídeo, você também vai ter a opção, digamos, o professor é um professor espanhol, ele vai estar fazendo o vídeo dele em espanhol. Mas você vai ter a possibilidade de, pelo YouTube, colocar a legenda em português.
né? E assim em todos os vídeos de fala espanhola, no caso dos professores do México, professores da Bolívia e professores da Espanha. E assim seria a ementa, né? E a gente utilizar essa educação, mesmo que seja à distância, mesmo que seja remota, como arma poderosa capaz de mudar o mundo, como já dizia Nelson Mandela, né? Então, aproveito também nesse momento para, não sei se vai dar para mudar aqui, para mostrar como seriam as aulas, no caso dos professores estrangeiros. Está aparecendo, Cássio, aí? Tá aparecendo sim. A aula 2? Isso. A aula 2, por exemplo, seria a aula do professor Espina, né? Um professor que iria tratar da temática da interculturalidade na teoria e na prática, onde já tem o resumo da aula que vai ser apresentada pelo professor, tem o acesso ao vídeo, né, com o link aqui, o vídeo que também está na versão online no YouTube, e a versão offline, que vocês vão receber também, para ter acesso, mesmo sem internet. Aqueles que não têm acesso à internet vão poder clicar aqui nessa versão offline e vai poder assistir o vídeo sem acesso à internet. E aqueles que têm acesso podem assistir diretamente pelo YouTube, onde vão ter a possibilidade de também assistir com legendas, né? Legendas em português. Cada aula vai ter o texto base, né? Um texto base enviado pelo professor e um texto complementar, onde podem ter também livros completos tratando a temática da interculturalidade. Nesse caso do professor, ele tem um texto básico aqui, né, um texto básico que ele indicou, que é uma temática da interculturalidade, falando de uma escola indígena de Roraima. Não é um texto do professor em si, mas é um texto que aborda vários textos do professor Espina, que ele trata da interculturalidade. E, a partir daí, o texto complementar, que também, nesse caso, é um livro com vários artigos que falam da temática da interculturalidade, né? E, assim, essa aula 2 é como exemplo de como estão organizadas todas as aulas, né? Espero que tenham compreendido e peço desculpas às falhas, né, na gravação, mas faz parte, como eu disse, desse contexto de aprendizagem. Acho que é isso, então, pessoal. A gente está nesses dias que antecedem o início dessas aulas com uma expectativa muito grande. A gente sabe que esse momento que a gente vive não é um momento tranquilo, né? É um momento fácil mesmo para a gente pensar a produção de conhecimento dentro da universidade. Tudo é muito novo, tudo remete ao uso de tecnologias que a gente não tem, ou não tem muito acesso, ou não tem muita familiaridade, mas se tem uma coisa positiva que a gente pode tirar desse contexto e pensar nessa disciplina específica, é extremamente o contato que o professor Daniel tem com esses professores e como esse debate que eles vão trazer podem enriquecer esse programa, essa aula. Então, a gente está com uma expectativa muito grande, esperamos que vocês também estejam e desejo a todos esperamos que estejam todos bem e desejamos para vocês também umas próximas boas semanas de aula, que vocês consigam aproveitar o máximo, tanto nos grupos de WhatsApp, como na troca nos textos base que a gente vai encaminhar nas aulas e mesmo assistindo as produções de vídeo que a gente tem preparado para vocês. É isso, professor Daniel. Um grande abraço a todos e obrigado, Cássio, e vamos em frente, vamos na luta para que esse processo, né, passe rápido, essa questão da pandemia, a gente possa trabalhar também com esse material de forma presencial e sentir o calor humano que precisamos, né, que todos nós precisamos.
Até mais.